Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6 de 2002 a 12 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 16 da parte A, que traz o seguinte tema: a adoração a Jesus é substituída pela submissão à besta, fazendo abominável o dízimo. Esse capítulo aqui a gente já estudou ele parcialmente. Ele tem 53 versículos. Hoje a gente vai estudar ele para concluir ele, né? Nós estudamos até o versículo 25, a gente vai estudar a partir do versículo 26. Versículo 26. Para deixar de abominar a vontade de Deus, separando as coisas de Deus das coisas dos homens, os negócios de Deus dos negócios dos homens, para que haja clareza a todos do que é abominável e do que não é. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. Para deixar de abominar a vontade de Deus, separando as coisas de Deus das coisas dos homens, os negócios de Deus dos negócios dos homens, para que haja clareza a todos do que é abominável e do que não é. Versículo 27. Sendo assim, o dízimo, quando pago corretamente, chega até a vontade de Deus, e a vontade do dizimista não é abominada por Deus, porquanto sua pura vontade foi alcançada e realizada pelo dizimista. Vamos repetir mais uma vez o versículo 27. Sendo assim, o dízimo, quando pago corretamente, chega até a vontade de Deus, e a vontade do dizimista não é abominada por Deus, porque sua pura vontade foi alcançada e realizada pelo dizimista. Versículo 28. Do mesmo modo, a vontade de Deus também alcança o desejo e a vontade do dizimista, e ambos se realizam cumprindo a promessa que outrora não realizava, pela existência de uma impureza indesejável pelo Deus puro e santo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. Do mesmo modo, a vontade de Deus alcançada também alcança o desejo e a vontade do dizimista, e ambos se realizam cumprindo a promessa que outrora não realizava, pela existência de impureza indesejável pelo Deus puro e santo. Versículo 29. Agora, não mais existindo abominação, para interferir no cumprimento da vontade divina, ela se realiza com facilidade. E o bem passa a reinar entre os homens, e voz exalta até o céu, de Deus para os homens, e os homens retribuem muito mais elevado por Deus, e de glória em glória ambos se exaltam para sempre. Vamos repetir mais uma vez o versículo 29. Agora, não mais existindo abominação, para interferir no cumprimento da vontade divina, ela se realiza com facilidade. E o bem passa a reinar entre os homens, e voz exalta até o céu, de Deus para os homens, e os homens se retribuem muito mais elevada por Deus, e de glória em glória ambos se exaltam para sempre. Versículo 30. E os governos, empresas, igrejas, pessoas jurídicas não deixarão de existir e ainda serão elevadas pelos que o criaram, e uma nova formação, porque a vontade que passa a prevalecer é o bem para edificar, não o mal para destruir. Vamos repetir mais uma vez o versículo 30. E os governos, empresas, igrejas, pessoas jurídicas não deixarão de existir e ainda serão elevados pelos que o criaram em uma nova formação, porque a vontade que passa a prevalecer é o bem para edificar, não o mal para destruir. Versículo 31. E a destruição
é um ato do diabo e só consegue edificar com o próprio mal, destruindo tudo, até mesmo as pessoas humanas. E o próprio autor e criador das pessoas jurídicas, o que contraria a vontade de Deus, é usada pelo diabo para destruir vidas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 31. A destruição é um ato do diabo e só consegue edificar com o próprio mal, destruindo tudo, até mesmo a pessoas humanas. E o próprio autor e criador das pessoas jurídicas, o que contraria a vontade de Deus, é usado pelo diabo para destruir vidas. Versículo 32. E seu crescimento é limitado e concentra riquezas perecíveis nas pessoas jurídicas e miséria e pobreza nas pessoas físicas, por ser incapaz de fazer o bem, e ambos que foram criados, um para personificar a imagem e semelhança de Deus e o outro do próprio diabo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 32. E seu crescimento é limitado e concentrar riquezas perecíveis nas pessoas jurídicas. Miséria e pobreza na vida das pessoas físicas, por ser incapaz de fazer o bem a ambos, que foram criadas, uma para personificar a imagem e semelhança de Deus e a outra do próprio diabo. Versículo 33. É este o quadro do reino da obediência. Primeiro, amar a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Depois, as pessoas que vão compor a igreja, a pessoa física, que será a verdadeira igreja de Cristo, na imagem e semelhança de Cristo, porque terão de obedecer seus mandamentos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 33. É este o quadro do reino da obediência. Primeiro, amar a Deus na pessoa bendita de Jesus. Depois, as pessoas que vão compor a igreja, pessoa física, que será uma verdadeira igreja de Cristo, na imagem e semelhança de Jesus, porque terão que obedecer os mandamentos. Versículo 34. Pela aparência ao mundo, a besta ainda continuará exaltada, mas já sujeita a Cristo, fazendo parcialmente sua vontade. E o ser humano deixará de ser um instrumento de imoralidade e acusação do diabo pelas transgressões a Deus. Será a responsabilidade da besta e o próprio diabo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 34. Pela aparência ao mundo, a besta em continuar exaltado, mas já sujeita a Cristo, fazendo parcialmente sua vontade. E o ser humano deixará de ser um instrumento de imoralidade e acusação do diabo pelas transgressões a Deus. E será a responsabilidade da besta e o próprio diabo. Versículo 35. A besta ganhará um novo espírito renovado, que não mais personificará na imagem de um animal feroz e devorador, porém agora terá a personalidade de um cordeiro, que falará com voz humana. Versículo 35, repetindo. E a besta ganhará um novo espírito renovado, que não mais personificará na imagem de um animal feroz e devorador, porém agora terá a personalidade de um cordeiro, que falará com a voz humana. Versículo 36. Portanto, a besta será restaurada com um novo espírito mais manso. Deixará por um certo tempo de fazer guerra a Deus e aos anjos. E ainda proferirá blasfemia contra Deus somente em palavra, não mais nas obras durante certo tempo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 36. Portanto, a besta será restaurada com um novo espírito mais manso. Deixará por um certo tempo de fazer guerra a Deus e aos santos, e ainda proferirá blasfêmia contra Deus somente em palavra, não mais nas obras durante certo tempo. Versículo 37. As igrejas, governos e empresas que ficarem favoráveis a Deus vivos nas obras, já estarão de acordo conosco, não mais nos fazendo guerra para nos destruir, e ainda ficará contra nós nas obras, os que rejeitarem o bem no lugar do mal. Vamos repetir mais uma vez o versículo 37. As igrejas, governos e empresas que ficarem favoráveis ao Deus vivo nas obras, já estarão de acordo conosco, não mais nos fazendo guerra, mas para nos destruir. E ainda ficará contra nós nas obras, os que rejeitarem o bem no lugar do mal. Versículo 38. E os que já tiverem de acordo
deverão saber separar os negócios dos homens através das igrejas pessoa jurídica, empresas de governo, do negócio de Deus, igreja pessoa física. E nunca mais usarão seus negócios para procurar nos envolver e dominar, porque tratamos dos negócios do Senhor. Vamos repetir mais uma vez o versículo 38, quer dizer. E os que já tiverem de acordo deverão saber separar os negócios dos homens através das igrejas pessoa jurídica, empresas de governo, do negócio de Deus, igreja pessoa física. E nunca mais usarão seus negócios para procurar nos envolver e dominar, porque tratamos dos negócios do Senhor. Versículo 39. Porquanto deve saber tratá-los como temor e respeito, consciente da necessidade de os manter financeiramente na imparcialidade, para conservar-nos livres da importunação, de interesse de negociante para nos perverter, usando como centro de seus negócios. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. Porquanto devem saber, tratando-nos como temor e respeito, consciente da necessidade de os manter financeiramente na imparcialidade, para conservar-nos livres da importunação, de interesse de negociante para nos perverter, usando como centro dos seus negócios. Versículo 40. As coisas dos homens se pode negociar e fazer acordo, mas atua sob seu controle e servidão, e não tem nada a ver com os negócios de Deus, ainda que o tal servos de Deus, contudo, devem saber separar para conservar por o santo Deus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. As coisas dos homens se pode negociar e fazer acordo, pois atua sobre seu controle e servidão, e não tem nada a ver com os negócios de Deus. Ainda que o tal servos de Deus, contudo, deve saber separá-los para o conservar puro e santo. Versículo 41. Os negócios de Deus é algo especial, separado unicamente para Ele. Tratando como dele, não nosso, para não fazê-los abominável a sua santa vontade, pela vossa e a nossa impura vontade. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41. Os negócios de Deus é algo especial, separado unicamente para Ele, e tratando como dele, não nosso, para não fazê-los abominável a sua santa vontade, pela vontade e a nossa vontade impura. Versículo 42. Quem vive de fazer a vontade de Deus deve ser direcionado a guiado por Ele, e somente deixa levar pela vontade de homens, se essa vontade vem de Deus, ou não mais fazer a vontade de Deus, que não é a mesma vontade de homem. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Quem vive de fazer a vontade de Deus deve ser direcionado a guiado por Ele, e somente se deixa levar pela vontade humana, se essa vontade vem de Deus, ou não mais fazer a vontade de Deus, que não é a mesma vontade de homem. Versículo 43. A vontade de Deus não se identifica unicamente pela vontade de homem, mas ela sempre vem pela vontade do ser humano, enviada por Deus. Basta procurar analisar os traços de sua personalidade e as promessas benignas a vos obedecer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. A vontade de Deus não se identifica unicamente pela vontade de homem, mas ela sempre vem pela vontade do ser humano, enviado por Deus. Basta procurar analisar os traços de sua personalidade e as promessas benignas a vos obedecer. Versículo 44. As promessas é benigna e a repreensão é feita somente em palavra, não tendo parte com as más obras. Se tiver parte com o mal, ela veio de homem abominável, não do Deus imparcial, puro, santo nas obras. Vamos repetir mais uma vez o versículo 44. As promessas é benigna e a repreensão é feita somente em palavra, não tendo parte com as más obras. E se tiver parte com o mal, ela veio do homem abominável, não do Deus imparcial, puro, santo nas obras.
Versículo 45. O dízimo só pode ser santificado quando chega na parte santa, pura e imparcial nas obras, a qual não tem parte com as impurezas, e é santificado. E ao ser santificado, abençoa o dizimista, santificando com sua santidade seus bens. Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. O dízimo só pode ser santificado quando chega na parte santa, pura e imparcial nas obras, a qual não tem parte com as impurezas, e é santificado. E ao ser santificado, abençoa o dizimista, santificando com sua santidade seus bens. Maravilha, né, irmão? Versículo 46. Porque fica feita uma parceria entre o dizimista e o santo dos santos na área financeira, sem que ocorra qualquer contaminação ou qualquer parcialidade na área espiritual, mantendo puros os negócios do Senhor. Vamos repetir mais uma vez o versículo 46. Porque fica feita uma parceria entre o dizimista e o santo dos santos na área financeira, sem que ocorra qualquer contaminação ou qualquer parcialidade nas obras na área espiritual, mantendo puros os negócios do Senhor. Versículo 47. Por causa disso, Deus não interfere com efeito prático na palavra, nos negócios do dizimista para o seu mal. Ao mesmo tempo, interfere com efeito prático da palavra para o seu bem. Vamos repetir mais uma vez o versículo 47. Por causa disso, Deus não interfere com efeito prático da palavra, nos negócios do dizimista para seu mal. Então, Deus não interfere no negócio do dizimista para o seu mal. Ao mesmo tempo, interfere com efeito prático da palavra para o seu bem. Ele não interfere para o seu mal, mas interfere para o seu bem. Versículo 48. Alcançando o bem, por não interferir com maldição nos negócios do Senhor, mas com bênção. E o Senhor os livra do mal nos seus negócios, por não procurar amaldiçoar os negócios do Senhor. Vamos repetir mais uma vez o versículo 48. Alcançando o bem, por não interferir com maldição nos negócios do Senhor, mas com bênção. E o Senhor os livra do mal nos seus negócios, por não procurar amaldiçoar os negócios do Senhor. Versículo 49. O dizimista deve somente alcançar os negócios do Senhor, se não amaldiçoá-los de forma alguma, para não fazer abominável as bênçãos, tanto ao que se refere dar, como também receber. Vamos repetir mais uma vez o versículo 49. O dizimista deve somente abençoar os negócios do Senhor e não amaldiçoá-los de forma alguma, para não fazê-los abominável às bênçãos, tanto ao que se refere dar, como também receber. Versículo 50. Quem não está sob laço de maldição é obrigado a rejeitar a palavra e a verdade, para ter o poder de dar e receber bênção, vos abominando como sendo de homem e o santo negócio do Senhor, promovendo o silêncio e a mentira para cobertar a verdade. Vou repetir mais uma vez o versículo 50. Quem não está sob laço de maldição é obrigado a rejeitar a palavra e a verdade, para ter o poder de dar e receber bênção. Vos abominando como sendo dos homens e o santo negócio do Senhor, promovendo o silêncio e a mentira para cobertar a verdade. Vou repetir o versículo 50, que houve um erro aqui. Quem está sob laço de maldição, eu falei quem não está, mas a palavra correta é essa. Quem está sob laço de maldição é obrigado a rejeitar a palavra e a verdade para ter o poder de dar e receber bênção, vos abominando como sendo de homem e o santo negócio do Senhor, promovendo o silêncio e a mentira para cobertar a verdade. Então, só uma palavra faz a diferença todinha no versículo. Versículo 51. Podendo dar e receber bênção, sem ter preciso fazer a vontade do Senhor. E ele somente permite essa independência em relação à sua própria vontade pela inexistência de obediente, que revele sua própria vontade contrária aos laços, sob laço de maldição. Vamos repetir mais uma vez o versículo 51. Podendo dar e receber bênçãos, sem ser preciso fazer a vontade do Senhor. E ele somente permite essa independência em relação à sua própria vontade pela inexistência de obediente,
que revele sua própria vontade, contrário aos laços sob laço de maldição. Contrário aos laços sob laço de maldição. Versículo 52. Já havendo que obedeça a sua própria vontade, tem disponível defesa para santificar e defender os negócios do Senhor. E a potência na batalha é a palavra com a verdade falada. Vamos repetir mais uma vez o versículo 52. Já havendo quem obedeça a sua própria vontade, tem disponível defesa para santificar e defender os negócios do Senhor. E a potência na batalha é a palavra com a verdade falada. Versículo 53. Essa verdade traz a justiça proferindo bênção ou maldição, tudo conforme a obra de cada um, abençoando quem faz zelo da pura e santificação, e amaldiçoando quem tem parte com as impurezas e abominações. Vamos repetir mais uma vez o versículo 53. Essa verdade traz a justiça, proferindo bênção ou maldição, tudo conforme a obra de cada um, abençoando quem faz zelo da pureza e santificação, e amaldiçoando quem tem parte com as impurezas e abominações. Aí, irmão, a gente concluía mais um capítulo aí, né? Capítulo 16 da parte A. Adoração a Jesus é substituída pela submissão à besta, fazendo abominável o dízimo, né? Mais um assunto importantíssimo aí, irmão, para que você possa refletir e fazer com que ele possa edificar a sua vida espiritual e elevar a sua vida espiritualmente de uma maneira correta, né? De uma maneira sem laço impuro, né? Porque aqui essas informações se trata de uma nova aliança já, para que você possa crescer espiritualmente na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus.